Vai ser diferente. Queremos convidar aqui a nossa irmã Érica Marques, que ela vem aqui. Ela terá a responsabilidade nesta noite de trazer uma palavra na parte de Deus para os nossos corações. Então eu quero orar pela vida da Érica, que está aqui em paz e em segurança. E vamos orar pela vida de Érica. E eu tenho certeza que essa mensagem irá impactar a sua vida. Você que veio aqui nessa noite, ouviu uma palavra da parte de Deus, Deus irá impactar você. Não por causa de Érica, mas porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele usa os seus filhos, as suas filhas, da maneira que Ele quer. Amém? Amém. Soberano Senhor, nesta hora nós estamos aqui com a Érica, tua filha. Toma a tua filha nas tuas mãos, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor já falou ao coração dela, grandemente, que ela venha ser instrumento nas tuas mãos nesta hora, que ela venha ser conduzida pelo teu Espírito neste lugar, trazendo a tua palavra. Que haja, Deus, nesta noite restauração. Que haja nesta noite, ó Deus, o mover do teu Espírito. Que haja nessa noite transformação de vida e salvação em Cristo Jesus. Para a glória do teu nome é o que nós te clamamos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz mais uma vez. Amém. Amém. Que bom que você está aqui nesta noite. Se você chegou até aqui, tenha certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. E que você possa deixar lá fora todos os seus problemas, todas as suas preocupações e dê espaço para que o Senhor possa falar com você nesta hora. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Neemias 6, do 1 ao 3. Neemias 6, do 1 ao 3. Vamos falar desse jovem Neemias, que não vai fugir do nosso tema, que é inconformados. E logo mais os irmãos vão saber o porquê. Amém? Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Eu vou ler mais uma vez esse versículo 3, que para mim é um versículo chave dessa mensagem, e os irmãos vão entender por quê. Que diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu o deixasse e fosse ter convosco. Amém? E o tema da minha mensagem nesta noite é: uma vida inconformada é uma vida transformada. Os irmãos podem repetir comigo? Uma vida inconformada é uma vida transformada. Deus, Ele escolheu uma nação para que através dela o seu nome ele fosse conhecido. E essa história, sobre esta nação está lá no livro de Êxodo. Anote, para que depois você possa estar estudando na sua casa e entendendo mais. O padrão estabelecido por Deus é o padrão de obediência.
E quem quebra princípios, por falta de princípios, serão quebrados. Preste bem atenção. O padrão estabelecido por Deus é o padrão de obediência. E quem quebra princípios, pela falta de princípios, são quebrados. Israel quebrou princípios. Israel quebrou os princípios de Deus. Sendo assim, eles desobedeceram a Deus. Então, o que foi que o Senhor fez? Deus, ele levantou profetas para advertir o povo de Israel que estava em desobediência. Assim, levou o povo de Israel ao cativeiro. O povo ficou cativo durante um período, passando pela advertência do Senhor por falta da desobediência. Passado esse tempo de cativeiro, uma parte retornou e outra parte permaneceu no cativeiro. E dentre esses que retornaram, voltou Neemias e a sua família. Neemias escolheu, e com essa parte que tinha voltado com Neemias, escolheu a Pérsia, para assim poder se estabelecer naquele local. E quem é Neemias? Neemias, a Bíblia me faz compreender que Neemias era um jovem, que ele servia ao rei da Pérsia, que era o rei Artaxerxes. Neemias, ele tinha um papel fundamental na vida do rei Artaxerxes, que era toda bebida que ia até o rei passava por Neemias. Sendo assim, Neemias precisava beber para verificar se aquela bebida ela havia sido contaminada, para que o rei ele não perdesse o reinado dele. Neemias era um jovem comum. A Bíblia não diz que Neemias ele era profeta. A Bíblia não relata que Neemias era de alguma tribo, ele era levita, não. Ele era Neemias, filho de Acalias. E aí, um dia comum, que as notícias ruins chegam em dias que a gente menos espera. Chegou a Neemias a notícia de que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos. A cidade estava em tremenda ruína, em estado de humilhação. E Neemias, lá no capítulo 1, no livro de Neemias capítulo 1, fala que Neemias, ele lamentou e chorou, porque ele teve essa atitude. Jerusalém não era a cidade de Neemias, porém Neemias tinha um grande, um grande apreço, uma grande consideração pelaquele local, pelo fato que os seus antepassados, os seus pais foram enterrados naquela cidade de Jerusalém. Então Neemias ele ficou extremamente angustiado, lamentou, chorou, jejuou, o livro fala. E o Senhor, ele escolheu Neemias, podemos dizer assim, para poder Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, para que através de Neemias fosse resgatado o serviço ao Senhor, para que voltasse naquela cidade o culto ao Senhor, para restaurar a glória e a estrutura de Jerusalém. E aqui, irmãos, eu quero levar os irmãos um pouco a refletir. A igreja do Senhor, a igreja, ela ama os pecadores, certo? Porém, a igreja ela não pode permitir que os pecadores continuem com a prática do pecado. Então é por isso que as igrejas evangelizam. É por isso que existe a pregação bíblica, falando sobre céu, sobre inferno, sobre o sangue de Jesus na cruz. A igreja,
ela precisa ter a visão de construção de Neemias. Ou seja, você está no pó, eu vou te dar princípios para você se levantar. Você está em pecado, a sua vida está em extrema destruição, vamos dizer assim. É por isso que a igreja, ela prega, ela dá a palavra de santificação, para que você não permaneça mais naquela prática, porque o Senhor nos chama para viver um tempo de transformação. O Senhor, Ele não quer que você continue em práticas pecaminosas. O Senhor não quer que você continue com a sua vida da forma que você está. Jesus, Ele, vamos dizer assim, no seu ministério, Jesus, Ele levava uma grande multidão. Por quê? Ele mostrava, que o seu Pai era grandioso, era glorioso. Jesus realizava sinais, prodígios, maravilhas, transformação, cura. Então as pessoas ficavam admiradas com isso. Então as pessoas buscavam seguir a Ele. E todo canto que Jesus passava, Ele arrastava uma multidão, por conta dos seus ensinamentos, por conta da sua transformação. Então o que eu quero te dizer é que a igreja, ela te ama. Nós te amamos. Porém a gente não quer que você continue na condição espiritual de fracasso, sem a graça do Senhor, sem a força de Deus, sem o poder de Deus. E você só consegue essa transformação através de utilizar armas certas. Você só consegue viver uma transformação na presença de Deus utilizando as armas corretas. É por isso que a palavra de Deus, ela já nos instrui: pensai nas coisas que é de cima e não nas coisas desta terra. E Neemias, ele agiu como um inconformado. Quando chegou a Neemias, que é a cidade, uma cidade que ele não tinha nada a ver, não era uma cidade a qual ele pertencia. Jerusalém não tinha nada a ver com Neemias. Mas Neemias, ele agiu como inconformado, porque ele lamentou, ele chorou, ele quebrantou seu coração diante do Senhor. É como se ele dissesse: Senhor, eu não aceito que eles passem por isso, por essa situação de humilhação, por essa situação de desonra. Aquele lugar não está tendo mais a adoração a Deus. E ele agiu com inconformidade. E aí no livro de Neemias, quando Neemias começou essa construção a restabelecer os muros de Jerusalém, para que a glória do Senhor retornasse àquela cidade, entra o versículo que eu li com os irmãos lá no início, do 1 ao 3. A oposição começou a se levantar, porque é isso que acontece nas nossas vidas. Quando a gente está realizando uma grande obra, seja na presença do Senhor, seja no nosso trabalho, quando temos uma grande missão que o Senhor Ele quer nos usar naquela situação, os opositores vão se levantar. E muitas das vezes a gente acha que os opositores são somente pessoas, é somente o inimigo. Qual é a função dos opositores? Os opositores vêm para nos distrair, para poder tirar a gente do foco, daquilo que a gente precisa realizar. Se estamos na casa de Deus, realizando a obra do Senhor, precisamos realizar uma grande obra. O Senhor Ele vai nos usar para realizar o grandioso. O inimigo ele vai se levantar, os opositores vão vir até você, para que você possa se distrair, para que você perca o seu foco e você não venha mais permanecer na presença e realizar aquilo que o Senhor deseja realizar através da sua vida. Abre aqui para mim, por favor. E nesta noite, o Senhor está chamando a sua atenção. O Senhor está chamando a sua atenção nesta noite,
para que você possa viver um tempo novo na presença dele. Qual é o nosso tema? O nosso tema é inconformados. Nossa divisa fala: e não vos conformeis com as coisas deste século, ou não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Neemias, ele poderia, naquele momento que chegou aquela má notícia para ele, ele poderia agir como inconformado. Se a gente hoje for trazer para a nossa realidade, né, que a gente vê tantas coisas, tantas catástrofes acontecendo, o que é que a gente ia falar, por exemplo? A 3 está repreendido em nome de Jesus, mas aconteceu algo na 3, foi derrubado o grande muro na 3, a 3 ficou com bastante brecha, os inimigos de outros bairros podem invadir a 3. Sinceramente, o que a gente ia dizer? Eu não vou lá não, eu não tenho nada a ver que a 3 caiu, que vem aí o governador, que vem aí o político, eles vão consertar. Eu sou tão pequena, vou realizar o que lá? Para realizar uma grande obra, para que Neemias fosse construir o muro de Jerusalém, se formos pensar humanamente falando, seria impossível aquela reconstrução acontecer, porque se os irmãos depois colocar na internet, quem tiver Bíblia de estudo pode ver na sua Bíblia de estudo, é uma área muito grande, não é simplesmente um muro reto, é um muro que dá uma volta assim pela cidade. Então, humanamente falando, com os olhos carnais, seria impossível. Eu estudei e vi que outras vezes tentaram reconstruir o muro de Jerusalém, porém não obtiveram sucesso. E por que Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, eles ficaram indignados, vamos dizer assim, porque Neemias chegou e queria reconstruir? Porque para eles ali estava tudo bem, como a gente diz hoje, estava favorável para eles. Está tudo bem, a cidade está destruída, até então não vindo ninguém para atrapalhar, para querer se meter na cidade, está tudo ótimo. Mas aí, a partir do momento que chegou ali um enviado do Senhor, aí começaram a se incomodar. E assim também acontece na nossa vida, assim também acontece no nosso ministério, assim acontece em várias situações da nossa vida. Se o Senhor ele te colocar, geralmente Deus, quando quer realizar uma grande obra na sua vida, Ele vai colocar você ali numa situação que você vai olhar e você vai dizer: não tem mais jeito, não tem mais nada para ser realizado aqui. Mas é aí que o Senhor ele entra em cena e Ele mostra que somente Ele é Deus, Ele é o Deus do impossível. E durante todo o livro de Neemias, ele orava, Neemias em todo o tempo ele reconhecia que aquela grande obra não era realizada por intermédio dele, mas era realizado através do Senhor. Ele reconhecia isso. E mais uma vez eu digo a você, preste atenção. Deus ele está te chamando nesta noite, eu não tenho dúvidas. Deus está te chamando hoje, nesta noite, para você viver um novo tempo na presença dEle. Um novo tempo de transformação. Lembra que eu falei que o tema da minha mensagem é uma vida inconformada? É uma vida transformada? Não tem como eu viver uma vida de inconformidade e a minha vida permanecer a mesma. Quando eu estou tranquila, estou conformada com as coisas que estão acontecendo, aquilo não vai mudar, aquilo vai permanecer naquilo dali, porque você não está fazendo nada, está tudo parado. Mas a partir do momento que você se posiciona, que você começa a realizar uma obra, através do momento que o Senhor ele te dá a direção para você realizar algo, seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu casamento, talvez os pilares que você tinha ali no seu casamento, na sua vida familiar, tudo que foi construído, talvez por suas mãos mesmo, aquele muro, aquele pilar bonito que estava construído na presença do Senhor, e você mesmo com a sua falta de sabedoria, por falta do seu temperamento, você acabou destruindo, derrubando todos aqueles muros, todos aqueles pilares
degrau por degrau, está tudo ao chão. E é aí que o Senhor entra em cena para te dizer: eu sou Deus que realiza grandes coisas através de você, por intermédio de você. Então não se conforme, seja a área que for da sua vida. Você precisa sair da situação de inércia, você precisa sair da situação de conformidade, para que a transformação ela seja realizada na sua vida através do Senhor, porque Deus é o Deus que garante. Assim como Ele chamou Neemias para realizar uma grande obra impossível, assim também o Senhor fará na sua vida. Neemias, ele se humilhou, ele chorou e ele orou e jejuou. Ou seja, que me mostra que ele teve um posicionamento. Muitas das vezes acontece uma situação difícil na nossa vida, no seu trabalho, está uma situação complicada, você não sabe mais o que fazer. Em vez de você só ficar lamentando, em vez de você xingar, se estressar, faça que nem Neemias, se humilhe, ore, jejue, porque eu tenho certeza que assim como o Senhor, Ele deu uma estratégia a Neemias, que tem lá no capítulo 2, o Senhor também vai te dar uma estratégia e você vai ter sucesso. Irmãos, o que a juventude quis trazer para este ano de inconformados é: pare de viver uma vida de inconformidade, de se conformar, pare de se conformar, de viver uma vida dupla. Pare de se conformar, de ver ali que a sua vida está com frieza espiritual e você acha que está tudo bem, é normal. Pare de se conformar com o padrão deste mundo. E aqui eu já abro um parênteses. O mundo hoje ele tenta colocar na mente do jovem que é normal, ou até mesmo na vida do adulto, é normal eu ter uma vida dupla. O que é vida dupla, Érica? É aquele famoso, não sei se é ditado, mas muita gente fala assim: o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Por que as pessoas falam isso? Recentemente, para os irmãos entenderem a seriedade disso, recentemente eu vi no Instagram uma trend e falava basicamente assim: de noite de um jeito, de dia de outro. Eu acredito que muita gente deve ter visto essa trend. E aí, uma menina, uma jovem, deve ter mais ou menos uns 20 e poucos anos para 30 anos, ela fez esse vídeo. E aí no vídeo estava de noite, quando falava lá, de noite de um jeito, mostrava a menina em festa, balada, curtindo, bebida na mão. E quando falava de dia de outro jeito, pasme, mostrou a menina dentro da igreja, servindo a Deus, mostrou placa de igreja, mostrou denominação. Não convém eu falar aqui, mas ela mostrou como se nada tivesse acontecido. E aí eu fiquei assim chocada com aquilo. Eu falei: meu Deus, como é que uma pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? E aí eu fui para os comentários. E aí muita gente comentando ali, tipo: é normal acontecer isso. Deus é amor, Deus é misericórdia, porque hoje estão pregando isso. Para mim isso é um falso evangelho, de só dizer que Deus é amor, Deus é misericórdia. Não, porque Jesus ele pagou um alto preço na cruz. E eu vou viver conformada aqui neste mundo de mostrar na rede social de noite de um jeito, de dia de outro jeito. Para mim isso foi uma vergonha. Eu falei: meu Deus, eu tenho vergonha desse evangelho que as pessoas tentam hoje infiltrar nas redes sociais, de que tudo é normal. Então Deus ele te chama para você não se conformar mais com isso, de você viver uma vida dupla no mundo, vamos dizer assim, no mundo de um jeito, fora da igreja vamos dizer de um jeito. Você está lá com seus amigos, está bebendo, está curtindo. E aqui eu chamo a atenção da juventude. Talvez muitos não gostem, mas é uma grande verdade que a gente precisa se atentar. Eu tenho visto muito em rede social, tenho visto muito no meio da juventude cristã, jovens que fora da igreja se vestem como se fosse uma pessoa do mundo, como um padrão do mundo. As meninas de cropped, de shortinho, de sainha,
Se a palavra diz, não vos conformei com as coisas deste mundo, porque eu estou com a minha roupa padrão, quero vestir, vamos dizer, um padrão de uma pessoa do mundo, onde uma pessoa vai olhar para mim, talvez até mesmo um jovem, vai olhar, eu vou ser crente que nem fulana? De noite eu estou de saia longa, de noite eu estou na igreja de vestido, estou toda bonitinha, toda sem mostrar meus ombros, nada, toda coberta. Mas de dia eu estou de shortinho curto, de cropped, vou passando na rua toda empinada e os meninos vai, aí a pessoa vai olhar para você e vai dizer, você crente que nem essa pessoa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu já fui assim. Eu nunca fui de usar cropped, de mostrar a barriga, porque eu tinha muita vergonha. Mas eu já usei sainha, eu já usei shortinho. E quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha 15 anos. E era isso que eu ouvia, as pessoas falando, eu vou ser crente que nem Eric. Isso pode andar assim, irmã? Porque as pessoas, elas nos julgam. É uma grande verdade. Então não fique pensando que não vos conformei com o padrão deste mundo, é só festa, balada, cachaça. Não é isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. Se eu estou em Cristo e eu sou uma nova criatura, eu preciso me atentar a esses pequenos detalhes que a gente tenta colocar o padrão do mundo, as pessoas tentam infiltrar na nossa mente, que é normal. É normal eu me vestir como as pessoas do mundo, é normal eu estar de noite de um jeito e de dia eu estar de outro jeito. Não é para isso que o Senhor te chamou, não é para isso. E hoje, uma estratégia, quando eu falei de frieza espiritual, hoje no meio cristão, eu tenho percebido, eu estava até conversando com minha irmã umas semanas atrás, a gente, sem querer, a gente entrou nesse assunto. O que o inimigo mais tem feito no meio dos cristãos, ele tem mudado a estratégia dele. E eu acredito que quando eu falar, vocês vão pensar e vocês vão concordar. Hoje a estratégia do inimigo é não pegar mais um cristão, alguém que está aqui em cima do altar, e botar lá fora para envergonhar, botar lá no paredão, botar lá bebendo cachaça, caindo na rua, passando vergonha. O inimigo não está mais fazendo isso, não. Sabe o que o inimigo está fazendo? O inimigo está vindo, está vendo você dentro da presença, na casa de Deus, na presença, porém ele está lançando uma frieza espiritual, sendo assim você perde a presença. Como é isso, Érica? Eu venho para a igreja, eu canto, eu oro, eu faço as minhas coisas do meu ministério, vamos dizer assim, eu bato meu cartão, venho para a EBD, mas eu estou ali só a capa. As pessoas olham para mim, tá tudo normal, o irmão ali está bem. Mas o irmão não está bem. Porque o irmão chega em casa, ele não ora, ele não lê mais a Bíblia. Malmente ele abre a Bíblia na igreja, ou talvez não abra, porque agora tem um data show para facilitar, então eu vou acompanhar o que está no data show. Percebam, para vocês poderem entender melhor. Para mim estar aqui hoje, para minha, vamos dizer assim, a minha lataria, né, meu corpo, está aqui hoje de pé. O que eu precisei fazer? Eu precisei me alimentar, tomar meu café da manhã, eu precisei almoçar, comer um lanchinho, né, para que eu pudesse ter uma estrutura para o meu corpo estar aqui de pé, eu não ter um piripaque, não desmaiar, nada disso. Então, se eu preciso comer um alimento para que meu corpo esteja de pé, por que a gente não faz isso também com a nossa vida espiritual? Você já parou para pensar que a sua vida espiritual, por falta de alimento, a sua vida espiritual está dormindo, está bem adormecida, ou talvez a sua vida espiritual já esteja até mesmo morta, precisando de um milagre, de repente, que Jesus ressuscite a sua vida espiritual. Por quê? Você só abre a Bíblia na igreja, você só alimenta o seu espírito na EBD. Se eu só alimento o meu espírito uma vez na semana, o meu espírito ele vai estar de pé, irmão? Seja sincero, não vai. Não vai. Não existe essa pessoa que bata em queixo, como a gente fala, e diga, não, eu só estudo a Bíblia, eu vejo a EBD, só estudo a EBD um dia da semana e eu estou aqui de pé. Não está.
tem alguma coisa aí que não está muito certa aí em você, porque não existe isso. Se meu corpo ele precisa de um alimento, a minha vida espiritual também precisa de um alimento, e não é só uma vez. O que eu quero dizer é, você precisa alimentar o seu espírito mais vezes, durante a semana, todos os dias, 3 vezes ao dia, como você come 3 vezes ao dia, ainda tem as merendinhas, assim também é o seu espírito. Então, não vos conformei com as coisas deste mundo. O mundo quer que você fique distraído, o mundo quer que você perca a presença, quer que você pare de fazer o que você está fazendo na presença de Deus, para que você perca o seu foco, e aí o inimigo ele entra e lança frieza espiritual. E aí quando Deus ele usa um irmão para falar para você, ó irmão, ore mais, eu senti de Deus que é para você orar mais, você lê a Bíblia, ainda a pessoa olha para sua cara e fala, ah, só porque você ora, porque você jejua, eu tenho que ser assim também? Ah, que não sei o que, é o seu ego, que nada. É algo a se pensar, porque é muito sério isso. Então, mais uma vez eu digo, não vos conformeis com as coisas deste mundo, não é só com as coisas do mundo, que a gente acha que é festa, bebida, pornografia, etc e tal. Não, são esses pequenos detalhes que no dia a dia a gente não passa desapercebido, e é isso que o Senhor chama a sua atenção. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, para jovens, adultos, crianças, para todos. O paralítico, para ele ser curado, o que foi que aconteceu? Ele precisou ter amigos que levaram ele até Jesus. Não foi isso? O paralítico não foi Jesus que foi até o paralítico, não. Os amigos do paralítico levou o paralítico até Jesus para ser curado. E aí eu te faço uma pergunta nesta noite. Seus amigos estão levando você para onde? Você já parou para pensar isso? Porque quando a nossa divisa fala ali, não vos conformei com as coisas deste mundo, muitas das vezes tem acontecido isso. O mundo, os seus amigos, que muitas das vezes é do mundo, tem te influenciado para você perder a presença. Vamos lá, um jovem. O que mais acontece hoje no meio da juventude? Para você saber se aquela menina ali tá tudo em cima, né? Se aquela menina é boa, você precisa experimentar. Você precisa beijar na boca. Você precisa sim ter uma relação sexual com essa menina para você saber se vai dar certo. Oxi! Que negócio é esse, velho? Você vai ficar com essa menina aí só de negócio de abraço? É ou não é? As pessoas hoje falam isso. Não existe isso. Você tá maluca, velho? Os jovens, né, que falam assim. Você tá maluca, velho? Você vai ficar só de abraço com essa menina? Mais uma vez eu volto. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Preste atenção nas suas amizades. Será que as suas amizades têm levado você até Jesus? Ou as suas amizades têm tirado você da presença de Jesus? Neemias, quando ele começou a reconstrução do templo, se eu não me engano, fala lá no capítulo 4, versículo 1, não me recordo agora, mas é o capítulo 4. O Senhor, ele usou pessoas, eu entendo ali que Neemias, ele até criou uma amizade, porque ninguém do nada vai chegar para uma pessoa e falar, não, eu vou reconstruir os muros com você. Eu acredito que o Senhor, ele estabeleceu pessoas naquele local, como a Bíblia fala no capítulo 4, que as pessoas teve bom ânimo e elas ajudaram Neemias para aquela reconstrução, porque Neemias sozinho, ele não ia conseguir construir os muros de Jerusalém. Aos olhos do nosso Deus, para Deus nada é impossível, mas como temos um Deus grandioso, que para Ele nada é impossível, Ele usou pessoas que eu entendo que criou uma amizade com Neemias para poder ajudá-lo a reconstruir os muros de Jerusalém. Então que nesta noite você possa se atentar a isso. O paralítico teve amigos que levou ele
até Jesus. E os seus amigos? Está levando você para onde? Reflita nisso. E Neemias, quando ele completou essa grande obra de reconstrução, lá no capítulo 6, ao decorrer do 6 e do 7, fala que ele terminou a construção dos muros de Jerusalém, se eu não me engano, com 52 dias, 51 dias. Aos olhos humanos, como eu falei para os irmãos lá no início, seria algo impossível. Mas como ele fala ao decorrer do livro, que foi o Senhor que o ajudou, o Senhor que ajudou a essa construção, os muros, ele foi reconstruído nesse tempo recorde. E Neemias, ele me deixa 3 lições. Na verdade, se a gente for ler esse livro de Neemias, vocês vão perceber que vocês vão aprender muitas lições com Neemias. Mas eu listei 3 lições que eu aprendi com Neemias. E a primeira lição é: reaja. Quem está acima da média não se conforma com pontes e muros destruídos. Vou repetir mais uma vez. Reaja. Quem está acima da média não se conforma com pontes e muros destruídos. Não se acostume com o caos. E aqui eu chamo mais uma vez a sua atenção. Qual é a área da sua vida que precisa ser reconstruído novamente os muros? Será que é a sua vida espiritual? Será que é o seu ministério que, por conta de algumas coisas, por conta até mesmo de você mesmo, eu não sei, os pilares, os muros que você ali construiu na presença de Deus estão hoje em ruínas? Será que a sua vida conjugal, que você está se acostumando com o caos que está a sua vida conjugal, o seu relacionamento cada dia mais está sendo destruído devido às coisas do cotidiano que o mundo ele tenta colocar na sua mente, que é o padrão do mundo. É normal um casal brigar, gente. Hoje a gente ouve muito isso, né? É normal um casal brigar. É normal uma briguinha ali, uma briguinha aqui. É normal? Não, não é normal. Se a palavra diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente, a minha mente ela tem que estar em constante transformação. Como é que eu consigo essa transformação, Érica? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus ela não se renova, ela é a palavra de Deus. Mas toda vez que eu leio a palavra de Deus, ela vai estar sendo renovada dentro de mim, na minha vida. Então não se acostume com o caos que está a sua vida. Eu não sei hoje a área que está precisando de reconstrução na sua vida, mas o Senhor ele sabe. Então você hoje precisa ter o posicionamento de reagir, porque muitas das vezes você sabe o que precisa ser feito, mas você não faz nada. Você fica paralisado, você fica conformado, porque as pessoas dizem a você que é normal, mas não é normal. O Senhor está te chamando para viver um tempo de inconformidade. Se você é uma pessoa que vive um tempo de inconformidade, eu não me conformo que o meu casamento todo dia tem uma discussão, as coisas todo dia estão erradas no meu trabalho, todo dia acontece algo no meu ministério, eu não aguento mais. Seja inconformado. O que é que eu preciso mudar? Qual foi o posicionamento de Neemias? Lamentou, jejuou e orou. Então reaja, tenha esse mesmo posicionamento. Lamente, ore, jejue, que eu tenho certeza que o Senhor ele vai lhe dar uma estratégia. Lá no capítulo 2 de Neemias fala que quando Neemias recebeu a autorização do rei Artaxerxes para poder ir para Jerusalém, né? O Senhor enviou Neemias a Jerusalém. Neemias, ele depois de 3 dias, ele ficou durante 3 dias só espiando, vamos dizer assim, aquele local. E o próprio livro fala que Neemias, ele diz assim que eu não contei a ninguém, porque o rei, ele tinha mandado algumas pessoas com Neemias para poder ajudar Neemias, né, nessa viagem da Pérsia a Jerusalém. Então o rei mandou essas pessoas, mas Neemias não disse nada. Por quê? Através da oração, através do jejum,
Deus deu essa estratégia a Neemias. Ó, Neemias, vá lá e você não vai fazer nada. Você apenas vai olhar e vai ficar só apenas olhando lá, todo aquele local. E depois eu vou te dar aí, né, as etapas do que você vai precisar fazer. E assim também, irmãos, tenha certeza que será na sua vida. Amém? Amém. A segunda lição que eu aprendo com Neemias é: o negócio de Deus é com aqueles que escapam do sistema pecaminoso. Vou repetir mais uma vez. A segunda lição que eu aprendo com Neemias é: o negócio de Deus é com aqueles que escapam do sistema pecaminoso. Preste atenção. Não será transformado aqueles que estão em Jerusalém com o coração na Babilônia. Vou repetir mais uma vez. Você não será transformado se você estiver aqui em Jerusalém. Você está aqui na igreja, a sua Jerusalém, mas o seu coração está lá fora, na Babilônia, está no passado. Muitas das vezes a gente está passando uma luta, uma dificuldade que nós nunca vamos ser isentos, mesmo tendo o nosso Deus grandioso. A gente não está isento de dificuldades, né? Muitas das vezes o Senhor, Ele usa a nossa dificuldade para poder nos amadurecer, para trazer testemunho, para que através da nossa vida outras vidas sejam edificadas. E aí o que acontece, que eu já ouvi de muitos cristãos, e até mesmo eu já falei isso: ah, se eu soubesse que ser crente seria essa luta, eu ficaria lá do jeito que eu estava antigamente. E muitas das vezes a gente age assim, estando dentro da casa do Senhor, e muitas das vezes o nosso coração se volta para fora da presença de Deus. Porque quando eu estou lá fora, parece que o inimigo não me vê, parece que não acontece nada. Mas se é só eu botar o pé dentro da igreja, que parece que acontece um turbilhão de coisas, parece que tudo dá errado. Sabe por que tudo dá errado? Porque Deus conta com aqueles que estão aqui, mas não pertencem aqui. O seu local não é aqui no mundo. O seu local é na glória, na presença de Deus. Para que você chegue na glória, para que você alcance o seu local, o seu lugar no céu, vamos se dizer assim, não vai ser fácil. Obviamente não vai ser fácil. Vai vir muita dificuldade, vai vir muita tribulação, mas você precisa permanecer com o seu coração em Jerusalém, para que quando chegar no grande dia, o Senhor te olhar e falar: eis-me aqui, meu filho, pode entrar. Imagine você viver um tempo todinho na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, que aos seus olhos está tudo certo, estou fazendo tudo certo. Mas imagine, eu morro de medo disso, de chegar no grande dia, aí eu vou lá, próximo, lá vai ele. Aí o Senhor falar: quem é você? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Imagine. Aí eu vou chegar lá e começar a chorar. Eu, Senhor, era líder dos jovens. Eu pregava na igreja. Eu falava de Jesus em rede social. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. E aí o Senhor olha para mim e fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que será que isso pode acontecer? Porque muitas das vezes a gente age achando que a gente está agindo certo, com a nossa natureza, com a nossa forma de pensar, com o nosso instinto humano. E não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que a gente seja totalmente dependente dEle. Então, que você hoje possa ter isso aí gravado na sua mente. Não será transformado aqueles que estão em Jerusalém com o coração na Babilônia. Você precisa se posicionar, você precisa tomar uma atitude. É tempo do Senhor fazer algo novo na sua vida. Porém, você precisa tomar uma atitude. Você precisa mostrar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Transforme a minha vida. Eu não consigo ser servo. Eu não consigo sair do pecado. Eu não consigo largar essa minha mania brava de ser ignorante. Seja lá o que for, irmão, que para você é uma barreira, é uma dificuldade.
O Senhor está te chamando para que você dependa totalmente dele, para que você haja como Neemias. Dependa totalmente do Senhor. E o Senhor ele vai te dar todo o instrumento para que você consiga reconstruir essa muralha aí que está lá abaixo na sua vida. Está naquela situação de caos, de total derrota. Em nome de Jesus. E a terceira lição e última lição que eu aprendo com Neemias é: não pare diante da oposição. A gente leu lá Neemias 6:3, que quando Neemias ele estava reconstruindo, veio os bonitinhos, Sanbalate, Tobias, Gesem, e eles, na verdade, eles não apareceram só nessa parte do capítulo 6, não. Eles apareceram lá, eu acho que foi no capítulo 3 ou foi no capítulo 4, também querendo aí distrair Neemias. Mas Neemias, confiante ali no Senhor, ora. E aí, novamente, eles voltaram no capítulo 6, que foi o que a gente oraram. Mas por que eles insistiram e voltaram no capítulo 6? Porque fala que... bota aí o primeiro de novo, 6:1 para ver. Porque aqui fala aqui da brecha, ó. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Perceba, eles começaram a ver que Neemias estava ali adiantando a obra. Neemias ele se preocupou antes dele colocar as portas, colocar os portões, de repente janela. Ele, quando estava ali construindo, antes de botar porta, janela, tudo, ele peraí, antes de botar porta e janela, eu preciso ver aonde tem brecha. Vou começar a tapar as brechas, porque se eu deixar essas brechas aqui, os inimigos podem vir e podem derrubar tudo. Os inimigos podem ficar lá naquela brecha, só com o olhinho do lado, olhando ali para ver o que estava acontecendo ali dentro da cidade. Mas Neemias não. Ele se preocupou, antes de botar as portas, de finalizar a obra, ele foi tapar todas as brechas para que o inimigo ele não pudesse entrar. E assim também tem que acontecer na nossa vida. O que é que eu falei? As 3 lições. Eu preciso reagir, ou seja, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso voltar o meu coração para o Senhor. Sendo assim, eu preciso tapar as brechas. Eu não posso continuar dizendo ao Senhor que eu não quero mais viver nas coisas deste mundo, eu não quero mais, Senhor, pecar, eu não quero mais errar, eu não quero mais que o meu casamento esteja em destruição, eu não quero mais que meu filho esteja naquela situação pecaminosa. Mas não adianta nada se você continuar dando brecha para o inimigo. Não adianta nada. O que a palavra diz? Os anjos estão ao nosso redor. E depois dos anjos, o inimigo está ao nosso derredor. A gente até vai apresentar uma peça mais para frente. Os irmãos vão entender mais sobre isso, dessa guerra espiritual, que é a gente mesmo que dá brecha para o inimigo agir. Então a gente fala: Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor. Beleza, os anjos estão lá ao seu redor. Mas aí você começa a dar brecha. Acontece a situação na sua casa e você toma e lhe xingar. A brecha foi abrindo. Aconteceu uma situação no seu trabalho, você toma e lhe aconteceu algo e você fez o que não era para você fazer. Aconteceu algo no seu ministério que o Senhor falou: fulano, faça isso. Aí você se acha bonitão, bambambam. Não, vou fazer assim que é melhor. Olha aí a brecha. O que acontece? O anjo está aqui ao seu redor. Você fez o que não era para fazer. Olha o que o anjo faz. Se você está tomando a sua atitude, mostrando ali que você está dando brecha, que você está dando uma legalidade para o inimigo agir, então o anjo ele vai simplesmente entender que você não quer a presença dele. Se você está dando a brecha, o inimigo vai falar: opa, tchau anjo, e vai entrar e aí vai fazer a agonia toda na sua vida. E aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Lembra que eu falei que
Muitas das vezes a gente fala: ah, se eu soubesse que ser cristão era tão assim, cheio de dificuldade, de lutas, de barreiras, eu não queria mais ser crente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: sabe quando o inimigo, ou melhor dizendo, sabe quando a oposição vai parar de se levantar contra a sua vida? Só tem um jeito para você não ser perseguido, só tem um jeito para você ser invisível, entre aspas, para o inimigo não agir na sua vida. Sabe como é? Fazendo isso aqui, ó, cruzando os braços e não fazendo nada, não realizando nada para a obra de Deus, não vivendo uma vida que o Senhor quer para você. É somente assim que o inimigo ele não vai te perseguir. E na verdade a gente não tem nem essa garantia, né? Venhamos e convenhamos, a gente não tem essa garantia de que se cruzarmos os braços, o inimigo ele vai esquecer da gente. A gente não tem essa garantia. Então, pare de se acostumar de viver uma vida onde está as pontes, o caos está formado na sua vida e você está achando que está tudo normal. Pare de se conformar, me perdoe pela palavra, mas pare de se conformar em viver uma vida medíocre, de estar ali paralisado, nada anda, nada vai para frente. Ah, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, mas Deus ele quer um posicionamento seu. Deus, eu acho que Ele quer entender, eu acredito dessa forma, que Ele quer entender que Ele pode te usar, que Ele pode realizar a obra através de você, por você. Talvez não seja algo na sua vida, na sua família, mas talvez Deus ele quer te usar para realizar uma grande obra na vida de alguém. Talvez seja para restaurar uma família, para restaurar uma jovem que está afastada da presença do Senhor. Então não se conforme em viver uma vida na mesmice. Faça como Neemias. Quando a oposição vier, ó fulano, você está ali com seu foco no Senhor. A partir de hoje eu vou realizar a obra do Senhor. E aí chega a oposição: fulano, domingo vai ter um casamento, um aniversário aí, velho, 7h30. E aí você sabe que 7h30 você botou na sua mente que você vai estar na igreja. E aí, não estou dizendo, irmãos, que é errado você ir para uma festa. Não estou dizendo que é errado você estar com a sua família. Não é isso, perceba. Mas quando você se posiciona diante do Senhor, dizendo que você vai para a igreja, que você vai se fortalecer no Senhor, que você vai estar buscando se fortalecer na presença do Senhor, vai acontecer essa experiência de alguém chegar, a oposição vai chegar e vai tentar te distrair. Vai tentar tirar você do foco que você estava tentando firmar no caminho do Senhor. E aí você precisa lembrar dessa palavra: ó, não vou não. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer até aí. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu não vou mais parar. Você precisa ser forte. Você não pode mais se conformar em toda vez que você está exercendo o seu chamado, você está cumprindo o seu ministério, você está construindo os pilares do seu casamento, na sua vida, seja a área qual for da sua vida. E aí, quando você está lá no seu foco, vem a oposição e você se distrai. E vai tudo por água abaixo. E aí você pensa: pô, eu nunca vou ser feliz nessa área. Parece que nunca vai dar certo, porque você está dando ouvidos à oposição. Que nesta noite você possa fazer como Neemias. Que você possa orar, que você possa jejuar, que você possa lamentar. Muitas das vezes você pode estar aí pensando: ah, Érica, mas só Deus sabe meu coração, minha irmã. Eu tenho lamentado, eu tenho chorado, eu tenho colocado meu coração diante da presença de Deus. Só Deus sabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: só lamentar e chorar não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Neemias chorou, mas ele orou e ele jejuou. E assim o Senhor entendeu que ele poderia usar Neemias e realizar uma grande obra por intermédio de Neemias. E assim também o Senhor quer fazer na sua vida nesta noite. Eu não sei, volto a dizer, eu não sei qual é a área da sua vida que está um caos, que está desordem. Talvez seja a sua vida emocional. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Que nessa noite você possa entender
que o Senhor, Ele quer realizar uma grande obra na sua vida. Porém, você precisa se posicionar. E neste momento eu quero pedir a você, irmãos, que você curve a sua cabeça. Você vai ter, nesta hora, um momento de você fazer que nem Neemias. Você lamentar. De repente, se preciso for, você chorar na presença de Deus. Mas que você abrace essa oportunidade que o Senhor te deu de você estar aqui na casa dele, de você ouvir essa mensagem. Não foi por acaso que o Senhor ele te chamou aqui hoje. Não foi por acaso. Talvez tenha sido uma luta para você chegar aqui hoje. Então, abrace essa oportunidade. Se preciso for, pede perdão a Deus. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Então agarre essa oportunidade e abra sua boca. Ore a Deus. Não importa o tipo de erro que te derrubou. Não importa qual foi o pecado que fez com que você destruísse os muros, os pilares da sua vida. Não procure culpados, mas assuma a responsabilidade nesta hora. Como eu disse a você, só choro, só lágrima não adianta. O Senhor, Ele quer ouvir a sua voz dizendo: Senhor, ajude-me, tem misericórdia de mim, Pai. Precisa acontecer uma mudança em mim, através de mim. Me ajude, porque o Senhor, Ele vai ouvir o seu grito de socorro. Mas você precisa se posicionar. Você precisa fazer algo diferente. Que essa palavra, ela não venha apenas ficar como uma palavra. Que você entrou mais uma vez na igreja, que você saiu e nada aconteceu. Lembre-se que você precisa ser que nem Neemias. Você precisa se posicionar. Você precisa voltar o seu coração para a presença de Deus. E nesta hora você está tendo a oportunidade. Então não desperdice. Abra sua boca, ore. Convide o Senhor para te ajudar. Senhor, eu não sei aonde foi que eu parei, Pai, aquela obra que o Senhor tinha para realizar na minha vida. Mas me ajude. Senhor, perdoa, Pai, pelas vezes que eu desacreditei, Senhor, da Tua presença. Que eu saí da Tua presença. Que eu deixei as brechas tomarem conta de mim, Pai. Mas me ajude, Senhor, a reconstruir a minha vida em Ti. Me ajude, Senhor, me dê estratégias para que eu possa reconstruir os muros, Pai, que vai firmar minha vida na Tua presença. Abra sua boca, irmãos. E se neste momento você sentir no seu coração, faça que nem Neemias, tenha uma atitude. E eu convido, a igreja continue em oração, continue orando. Mas se você sentiu no seu coração que você precisa tomar um posicionamento, que não dá mais para continuar da maneira que está. Eu não quero mais, Jesus, que a minha vida esteja nessa situação de caos, que a minha vida espiritual, Senhor, esteja nessa frieza, que parece que não muda, eu não consigo mais ouvir a sua voz. Venha aqui à frente, não tenha vergonha, esqueça quem está aqui. Lembre-se que é só você, que é só o Senhor. O Senhor, Ele te dá uma oportunidade nesta noite. É como aquela música diz, que talvez hoje possa ser o seu último culto. Não perca essa oportunidade. Talvez seja hoje, talvez seja amanhã, eu não sei. Só o Senhor sabe. Mas se assim for, não perca essa oportunidade. Se você sentir no seu coração que você precisa reconstruir a sua vida no Senhor, que você possa vir aqui à frente, que nós vamos estar orando por você. E assim você vai estar mostrando no mundo espiritual que a sua vida não pertence mais ao inimigo. A sua vida não pertence mais aos opositores que tentou tirar você da presença. Mas através da sua atitude de você levantar, de você vir aqui à frente se fortalecer no Senhor, você está mostrando para o inimigo que ele perdeu mais uma vez.
e que é o Senhor que tem o domínio da sua vida. Em nome de Jesus, abra o seu coração, não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor está te chamando hoje para te dar uma nova oportunidade. Continue em oração, irmãos, em nome de Jesus. E se você que veio aqui à frente, continue em oração. Abra o seu coração, quebrante o seu coração diante da presença do Senhor. Se você nesse momento não consegue orar, tem uma música que diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Que você possa falar isso. Eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. O Senhor está te chamando. E das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Fale ao Senhor. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem Ele é o Senhor, seu Deus. Tu és meu. Só Ele pode te ajudar, pode fortalecer a sua vida na presença dEle. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Eu não vou insistir mais, irmãos. Que o Senhor ele aplique essa palavra nos seus corações. Eu convido o pastor Anderson para estar fazendo essa oração. Em nome de Jesus. E assim eu encerro a minha oportunidade. Meus irmãos, Deus é fiel. Antes da mensagem da Érica, nós oramos, pedimos a Deus que fosse uma noite de transformação de vidas, que fosse uma noite de libertação e uma noite de restauração e, acima de tudo, uma noite de salvação. E Deus ele vela pela sua palavra. Nós estamos aqui com essas jovens que, assim como Neemias, não se conformou com o que estava acontecendo em Jerusalém. Talvez o Jerusalém seja você, seja a sua vida, e você precisa mudar as suas atitudes e os seus caminhos. Mas não é algo fácil. Mas esta noite essas jovens tiveram a coragem. E é assim que Deus faz. Para que haja mudança, primeiro tem que haver o reconhecimento. Depois tem que haver a atitude. E Deus opera muitas maravilhas. Então eu quero convidar você para que você venha ficar de pé nessa hora e nós vamos orar. Se ainda tem alguém aí que deseja estar aqui, que não está conformado com a vida que está vivendo hoje,
mas que deseja mudança na sua vida, agora é a hora. Nós vamos orar por você. Você até sendo cristão, mas você andou vacilando, mas nessa noite Deus está dizendo: olha, agora é a hora. Não se conforme com essa vida que você está. Nós vamos orar pela Isabela, orar pela Monique, para que Deus venha fortalecê-las nos seus caminhos, que elas venham se reconciliar com o Senhor a cada dia. Não é fácil, a vida cristã não é fácil, mas quando nós buscamos no Senhor, Deus, Ele opera. Soberano Senhor, nessa noite nós estamos aqui, Deus, com a vida de Isabela e Monique, que ouviu a Tua palavra, Senhor, mas que fizeram uma autoanálise, uma avaliação da sua vida e perceberam que a vida que elas estavam vivendo hoje não era a vida que o Senhor gostaria que elas vivessem. E nesta noite elas declaram diante de todos nós, diante do Senhor, que não estão conformadas com essa vida que elas estão vivendo, que elas estão inconformadas. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor opere em nome de Jesus, que haja, Senhor, transformação na vida de Isabela, que haja, Deus, transformação na vida de Monique, que haja fortalecimento espiritual nessas vidas, que essas vidas sejam reconciliadas com o Senhor agora, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Que toda ação do inimigo, que tudo aquilo que venha trazer para as suas filhas vontade de retornar para uma vida de mediocridade, que seja desfeito agora em nome de Jesus. Acampe os seus anjos, ó Deus, na vida delas, protegendo, livrando de todo mal. Fortalece, ó Deus, os seus relacionamentos, seus casamentos, ó Deus, sua família. Toma, Deus, nas tuas mãos essas vidas. É o que nós te clamamos nesta noite, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: